Boa noite a todos. Vamos dando início à nossa aula do curso de Aprendizes do Evangelho e convidamos a todos para nos unirmos em oração, buscando a ligação com o nosso mentor individual, nos ligando a todos os grupos espirituais que trabalham pela divulgação do Evangelho, que cuidam das escolas, para que esses amigos estejam conosco, nos abençoando, nos fortalecendo nesse propósito de aprendermos os ensinamentos de Jesus, para que sejamos pessoas melhores, que nesse instante toda essa equipe amiga do céu esteja conosco, iluminando a nossa mente para que tenhamos condições de aprendermos esses ensinamentos. E mais do que isso, que possamos ter a força e a coragem de vivenciarmos o Evangelho de Jesus. Que possamos, assim, amparados no seu amor, iniciarmos esse aprendizado sob as bênçãos de Deus e de Jesus. E fortalecidos no bem, nós vamos fazendo a nossa prece cantada. Fonte eterna de bondade, auxilia, Senhor, a conquistar a verdade, abençoa o nosso esforço. Que assim seja. Então, vamos começando, refletindo na leitura de hoje. Agenda Cristã, lição 25. Suba mais alto, né? Sou eu que leio, né, Mônica? Sim. Ok. Suba mais alto. Não lhe fira a calúnia. Viva de modo que ninguém possa acreditar no caluniador. Não se atrase em face da perturbação. Siga seu caminho, atendendo aos objetivos superiores da vida,
porque os perturbadores são inumeráveis. Não lhe doa a acusação indébita. Você pode realizar muitos planos valiosos em contraposição aos acusadores gratuitos. Não se incomode pela desconfiança descabida. Em qualquer lugar, você pode empregar a boa consciência no serviço honesto. Não desanime em razão da crítica. Se a censura é serviço cabível a qualquer um, a realização elevada é obra de poucos. Não se aborreça em virtude de pareceres desfavoráveis. Se você permanece consagrado ao bem, a aprovação da própria consciência prepondera acima de qualquer opinião, por mais respeitável. Ok, é isso, né? Isso. Bom, o que fica claro nesse texto é que, assim, antes de qualquer coisa, a gente precisa estar consciente do nosso conteúdo moral, né? Que a gente precisa caminhar segundo a nossa consciência e procurar ser aquilo que a gente é e aquele caminho que a gente entende ser propício, ser adequado, né? Que, porventura, tenhamos críticas, tenhamos pessoas que pensam de forma contrária, a gente pode seguir o nosso caminho de acordo com a nossa mente, com o nosso pensamento, com o nosso moral, né? E até o texto que eu estava lendo ontem, falando sobre o homem de bem, né? Quando a gente procurar fazer as coisas para ser o homem de bem. Então, eu acho que enquadra bem nesse texto que a gente tem hoje. Então, isso que eu entendi desse texto. Muito bom. Um texto que nós temos que ler todo dia, né? Oh, meu Deus. Isso aí. Algum voluntário para a leitura do tema? Ajude sem exigências para que os outros auxiliem sem reclamação. Semana que vem muda o tema, né? Eu não escrevi o tema, mas eu refleti só, né? Eu acho que isso está muito associado também às nossas ações, né? Que a gente, às vezes, ensina muito mais pelos exemplos do que pela fala. E aí, quando no tema fala assim, ajude sem exigências, quando você está fazendo uma boa ação, está procurando ajudar o outro, não exige, tipo, por exemplo, poderia ter ar-condicionado, poderia ter lugar para sentar. Não, faça, né? Ajude. Porque se você der o exemplo de ficar exigindo muitas coisas, os outros também vão reclamar quando forem ajudar. Então, dê o exemplo. Muito bom, Thaís. Então, um aviso a todos. O CELF, a partir do dia 20 de outubro, vai retornar à atividade presencial do A2. Nós vamos divulgar, não é, nos grupos. Então, já fiquem todos sabendo que às quartas e aos domingos teremos de volta o A2 presencial, então estão todos convidados. E agora nós vamos ao tema de hoje, continuando, não é, no tema sobre os milagres e as curas do Evangelho. Hoje, o tema são as curas do Evangelho. Na aula anterior, foi falado sobre milagres, né? E o que nós vimos? Vimos que milagre não existe. Na verdade, milagres seria uma transgressão às leis divinas. E as leis divinas, por serem eternas, imutáveis e sábias, elas não são derrogadas. O que existe é falta de conhecimento
E a doutrina espírita traz para nós as explicações, não é, possíveis de nós compreendermos no momento. Então, com a nossa evolução, nós vamos adquirindo cada vez mais condições de compreendermos o funcionamento dessas leis. Então, não existe mais mistério, não existe mais milagre, não é como esse sobrenatural, mas sim tudo é decorrência da aplicação das leis divinas. E Jesus, por ser já esse espírito evoluído, que percorreu já todas essa trajetória que nós estamos percorrendo, ele é conhecedor, não é, dos fenômenos naturais relacionados a essas leis de Deus. E por conta já de todo o seu esforço, ele já desenvolveu, não é? E era, portanto, portador de todas as potencialidades espirituais em grau máximo. As potencialidades que nós trazemos em germe e que estamos agora aos poucos desenvolvendo, Jesus, por ter percorrido o caminho antes, tinha desenvolvido tudo isso, e por conta disso, já com o amor e a sabedoria desenvolvidos, ele conseguiu realizar coisas, protagonizar acontecimentos que, à primeira vista, por conta da nossa ignorância, ou seja, da falta de conhecimento, pareciam ir contra as leis de Deus. Os fatos, não é, que o Evangelho relata e que até hoje, então, foram considerados milagrosos, pertencem, na sua maioria, à ordem dos fenômenos psíquicos, ou seja, os fenômenos que têm causa aonde? A primeira causa, nas faculdades e nos atributos da alma. Conhecimento que a doutrina, com o Livro dos Médiuns, explorou e mostrou para a gente, não é? O Ramatiz, no livro Sublime Peregrino, ele conta que todos esses fatos do Evangelho foram narrados sob a impressão de cada um dos evangelistas, escrito muito tempo depois, por isso é que difere um pouco pela impressão de cada um. Mas também inúmeros fatos não ocorreram exatamente da maneira que estão relatados ali. Mas o que interessa é o conteúdo moral para todos nós. Alguns acontecimentos atribuídos a Jesus também aconteceram com outros missionários, reformadores, magos, videntes consagrados. E olha que interessante que isso também alguns acontecimentos na história que tem no próprio Antigo Testamento, como o dilúvio, existem em várias outras culturas. Mas um exemplo que ele dá para a gente é a transformação da água em vinho, esse acontecimento lá, que Buda também tinha realizado. Interessante, né? Bom, o que mais, então, chama a atenção nos tidos milagres de Jesus? Em primeiro lugar, o que ficou muito, né, para nós, foram as curas. Jesus realizou expulsão de demônios. Jesus, pela sua presença, pelos seus ensinamentos, provocou a renovação espiritual de muitos corações. Andar sobre a água é um episódio que causa, não é, espanto até hoje. Jesus acalmou a tempestade, Jesus ressuscitou mortos. Então, todos esses acontecimentos são tidos como milagrosos por falta de conhecimento. E até hoje, muitos ainda não são totalmente compreendidos quando a ciência não aceita ainda os fatos da vida espiritual. Quando nós vamos falar em cura, que é o nosso tema de hoje, quando fazemos o curso mediúnico, como vamos fazer esse curso ali, nós vamos ver que na mediunidade, na cura, existe um fator que é a potência curadora. E essa potência, ela depende da pureza da substância fluídica inoculada, ou seja, da energia, da qualidade da energia que vai ser direcionada para aquela criatura. E claro que se nós estamos falando de Jesus, a qualidade dos fluidos de Jesus, os fluidos que ele emanava, era de uma força intensa, uma força magnética muito grande, auxiliada, então potencializada
pelo desejo incessante de fazer o bem. Então, o amor de Jesus, com as qualidades que ele já emanava, se transforma numa potência que foi capaz de realizar, então, tantos fatos, tantas curas que nós temos registrada nos evangelhos. A superioridade de Jesus sobre nós, os homens, então, não era relativa às qualidades particulares do seu corpo, mas a do seu espírito, que dominava a matéria de maneira absoluta, e as propriedades do seu perispírito. Nosso perispírito é alimentado pelos fluidos produzidos pelo nosso produto mental e também pelos fluidos do orbe que nós habitamos. Então, Jesus, como sendo esse espírito grandioso, já um espírito puro, o seu perispírito, então, ele é formado daquela matéria, daquela parte mais pura, não é, do fluido cósmico universal. Então, e do planeta Terra, ele pegou também os fluidos mais puros para poder compor o seu perispírito. Então, não era o corpo de Jesus que era especial, mas é assim o espírito dele que proporciona, então, essas qualidades. Tá? Isso está lá explicado na Gênese, no capítulo 15, item 2. Jesus, como ele curava? A simples presença dele já era capaz de curar, mas ele precisava também que as pessoas estivessem atentas ao fenômeno. As pessoas precisavam muito de ver, não é? Então, Jesus curava pela imposição das mãos, pela concentração e pela dispersão dos fluidos, não é? Dos fluidos o quê? Terapêuticos, que ele movimentava com segurança, com precisão, de acordo com as leis que regem esses fluidos, que é a base de toda a fluidoterapia na doutrina espírita. O que são os passes? Transfusão de energias, essas energias que são manipuladas, que essas energias que provêm do próprio espírito do médium, também do plano espiritual, e que são o quê? Trabalhadas de uma maneira que elas sejam potencializadas. Então, os movimentos dos passes foram todos o quê? Orientados, né, pela equipe de Pasteur, a fim de que os nossos fluidos pudessem ser melhor assimilados e melhor direcionados para a criatura. Então, Jesus tinha, claro, todo esse conhecimento e trabalhava com tudo isso nas curas. Jesus não violentou ou contrariou as leis do mundo físico, nem do mundo espiritual. Ele simplesmente seguia os métodos e regras na distribuição, concentração e doação de seus fluidos. Por isso que, no momento adequado, a doutrina espírita recebeu, não é, dos orientadores espirituais, a padronização dos passes, que significou o quê? A maneira, como eu já disse, mais eficiente de projetarmos esses fluidos benéficos. Além do campo vibratório que Jesus criava ao seu redor, nas curas, o fundamental também era a vontade, a fé do enfermo em ser curado. E essa vontade, essa fé, que favorecia a sintonia daquele doente, colocando ele numa condição capaz de assimilar esses fluidos reparadores necessários para o seu restabelecimento orgânico e muitas vezes do seu corpo espiritual, do perispírito. Então, não bastava apenas que Jesus quisesse, mas também precisava ter a contrapartida, e isso é assim até hoje, né? E é por isso que Jesus dizia àqueles que eram curados: a tua fé te curou, a tua fé te salvou. Mas, olha que interessante, ele também complementava: vá e não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Não é? Então, nós vamos ver mais para frente o porquê de tudo isso. No Novo Testamento, nós temos relacionados 38 milagres. Hoje nós vamos ver alguns. A transformação da água em vinho, né? Da mulher hemorrágica, do cego de Betsaida, do cego Bartimeu, esqueci de marcar aqui, e dos 10 leprosos.
O primeiro milagre atribuído a Jesus, a primeira que marcou o início da vida pública de Jesus, foi a transformação da água em vinho. Esse milagre, esse acontecimento, ele está registrado apenas no Evangelho de João, no capítulo 2, versículos 1 a 11. E o que fala essa passagem? Vocês lembram? Era bodas, né? Numa cidade no Canaã, né? Canaã, né? Que eles eram convidados e tinha acabado o vinho, e a Maria, né, ela pediu que ele fizesse, né, alguma coisa ali para que não acabasse a festa, para continuasse sendo servidos convidados, né? Foi um pedido de Maria, na verdade. Então, o Evangelho de João registra isso, né? Essa passagem que Jesus, então, tinha de se encontrar com a mãe nessa festa de casamento, nessa cidadezinha de Caná, que era próxima a Jerusalém, parentes de Maria estavam lá, e quando acabava o vinho, era uma situação bastante constrangedora e humilhante para os convidados. Então, vamos pensar nesse acontecimento, né? Jesus transformou água em vinho. Então, pesquisando, não é, sobre esse fato, nós encontramos ali em Ramatiz, né, nesse livro Sublime e Peregrino, ele faz a seguinte observação. Ele diz assim, bem, Jesus estava numa festa. Existia, claro, né, toda a festa era planejada com muita fartura. Então, se aquele vinho já tinha acabado, significa que ele já tinha sido distribuído com muita fartura e que provavelmente a maioria dos convidados já estava no estado de forte embriaguez. E ele explica que, embora então Jesus fosse tolerante para com as fraquezas humanas, ele diz assim, é evidente que Jesus não ia produzir mais vinho, porque se ele fizesse isso, o que ia acontecer? O ambiente poderia ser perturbado pelos excessos de álcool naquelas pessoas, que o excesso de álcool acaba provocando comportamentos muito inadequados. Então, ele diz que esse suposto milagre da transformação da água em vinho não realçaria o caráter de Jesus, que, na verdade, iria contra, não é, os valores morais dele. Então, eu achei bastante interessante essa explicação. E o Caibar Schutel, ele também fala, no livro O Espírito do Cristianismo, que ele não está negando o comparecimento de Jesus com a sua família ali naquela festa de bodas. Que essa presença de Jesus, ele foi ali por quê? Para exemplificar já com alguns discípulos que estavam acompanhando o caráter social da doutrina, que ele não iria se isolar, mas que ele estaria ali, no meio das pessoas, e que os ensinamentos não eram para ser levados apenas nos templos especializados, ou seja, onde que se aprendia? Apenas na sinagoga. Não, que a boa nova do reino de Deus poderia ser levada em qualquer hora, em qualquer lugar. E Jesus mostrou isso quando ele pregava e curava aos sábados, e era tido como uma afronta, porque os judeus, após o entardecer, no início da noite, eles não faziam mais nada, porque sábado ali era sagrado. Então, Humberto de Campos, também auxiliando a compreender essa passagem, ele diz que, assim, que as bodas de Caná, então, significam um símbolo. O símbolo do quê? Da união, não é? Da terra, entre nós na terra, com o Espírito Divino. Que, na verdade, o vinho que Jesus distribuiu ali, talvez ele tenha, então, pelo conhecimento da química do universo, Jesus poderia muito bem
ter transformado ali aquela água, dado uma coloração àquela água e um sabor àquela água que se assemelhasse ao vinho, porém sem o álcool. Então, as pessoas que beberam aquilo podem ter tido essa impressão do álcool, mas aquele vinho estava o quê? Continha os fluidos benéficos de Jesus, onde Jesus depositou ali a alegria, não é? O seu desejo assim de selar a existência do reino de Deus nos nossos corações. Então, faz muito sentido, né, nós pensarmos desse jeito. Tanto que Kardec, na Gênese, ele também vai falar, né, que Gênese fala, né, dos milagres, ele vai dizer que este milagre, que assim, que o interessante é que ele só aparece em João. E Pedro estava lá, Pedro, né, estava ali, e por que não falou? E os outros evangelistas que também estavam, por que não falaram? Né? Então, assim, ele é apresentado, então, como o primeiro milagre de Jesus. E, se foi o primeiro milagre, ele deveria estar presente em todos os outros evangelhos. E ele, pela observação, não é, de ser só no evangelho de João, tão extraordinário, deveria ter deixado assim espantados, não é? Todos os convidados, o dono da casa. E é o que ele diz assim, é que no evangelho não diz que os convidados, que os donos da casa ficaram felizes e alegres. Não, aquilo ali só Maria fala, né, que se preocupou, que acabou o vinho e aí Jesus foi lá e fez essa transformação. Então Kardec diz que esse fato, né, da transformação da água e do vinho, se era vinho, se não era vinho, que provavelmente então não era, não tinha tamanha importância. Porque o que era importante mesmo foram as qualidades espirituais de Jesus, o exemplo de Jesus nos outros acontecimentos dele. Então, esse ponto de partida foi já para que abastecer aqueles corações de amor, de equilíbrio, de paz. Então, é como se fosse uma água fluidificada, saborizada. Então, é assim que é explicado, não é? Esse acontecimento. Depois disso, não é? Jesus, então, já arrebanhando, não é, os seus seguidores, formando o quadro dos 12 discípulos, ele inicia, então, com as curas. As curas que foram realmente o grande motivo da multidão seguir Jesus. Então, a multidão, aquele efeito lá de Jesus, começou a transformar água em vinho, isso não causou impacto. O impacto, sim, vinha nas curas de Jesus e nos outros fenômenos, mas principalmente nas curas. E são as curas, não é, que chamam muito, então, a nossa atenção. Deixa eu passar um pouquinho aqui para vocês também. Então, vamos lá. Opa! Cura. Então, as curas de Jesus. Antes de falar de cura, nós vamos ter que falar um pouquinho. Cura envolve doença, não é? Mas nós vamos falar um pouquinho aqui de doença, que é o que está em todo o Evangelho, do ponto de vista espiritual. A cura, ela transcende a dor física. Nós sabemos que nós, né, espíritos, que temos uma bagagem de vidas, trazemos pela lei da ação e reação marcas do nosso perispírito, desequilíbrios nesse perispírito que se manifestam no corpo físico. Portanto, quando Jesus curava e falava, a tua fé te curou, a cura não era apenas dos sintomas do corpo físico, mas nós buscávamos a verdadeira cura, que é a cura
do Espírito. E quando Jesus, então, convidava aquelas criaturas à cura, ele estava também pedindo para que elas também se curassem, para que fosse a cura enquanto, então, o processo da alma. Porque nós adoecemos pelo afastamento das leis divinas. As leis divinas, que lá no Livro dos Espíritos, está lá, os Espíritos responderam, que estão escritas na nossa consciência. Por que estão na nossa consciência? Para funcionar como norte, como uma bússola orientadora, para nos conduzir a esse caminho da perfeição relativa. Então, essas leis que regem o universo, que regem a vida, elas se transformam num eixo de equilíbrio para cada um de nós. E o que acontece, não é? Veja bem, quando nós estamos nesse eixo, significa um equilíbrio. Então, quando chegamos já a espírito puro, nós já estamos vivenciando essas leis integralmente, por isso adquirimos a serenidade e o equilíbrio. Mas aí o que acontece quando nós nos afastamos dessas leis divinas? Nós entramos em desequilíbrio. Nós saímos desse eixo. E a saída desse eixo, afastamento desse eixo, provoca reações do nosso corpo físico e espiritual. Relembrando quais são essas leis divinas ou leis morais que está lá no Livro dos Espíritos, na parte 3. A lei da adoração, do trabalho, da reprodução, da conservação, destruição, sociedade, progresso, igualdade, liberdade, justiça, amor e caridade. Não é assim? Então, vamos compreendendo melhor. O afastamento dessas leis divinas se dá por quê? Pelo outro? Não, se dá por nós mesmos. Pelo nosso comportamento, pela nossa maneira de pensar, de viver, por conta da nossa imaturidade moral, emocional, por conta da nossa ignorância, nós acabamos tomando atitudes equivocadas. Essas atitudes equivocadas são tomadas por conta de um processo natural. Nós somos criados simples e ignorantes, todos exatamente do mesmo jeito. Ignorante significando falta de conhecimento. E com as diversas encarnações, nós vamos conquistando esse conhecimento, nós vamos conquistando essa maturidade moral e emocional que faz com que nós tomemos atitudes mais adequadas. Mas esse processo de aprendizado é entre o que ainda? Errando e acertando, não é? Tentativa e erro. E percebendo as consequências das atitudes, nós vamos percebendo aquilo que faz bem e o que não faz bem. Então, quanto mais inferior nós somos, mais atitudes equivocadas nós tomamos. E quando nós vamos amadurecendo, nós vamos tendo condições de tomarmos atitudes mais conscientes. Então, essas atitudes equivocadas nos desconecta desse fluxo divino. Esse fluxo divino, não é? Nós desconectados desse fluxo divino, como nós vimos na gravura, eles nos afasta, então, dos benefícios do cumprimento da lei. Então, veja, se nós estamos aqui na lei da ação e reação, quando nós quando nós realizamos as atitudes, o nosso comportamento e vivemos de acordo com as leis, nós colhemos o quê? O equilíbrio, o bem-estar. Agora, quando nós nos afastamos, vem o refazimento, vem o quê? O refazer, vem o reaprender, o corrigir. E nisso existe o quê? A dor, para nos colocar no eixo. Então, vamos imaginar como se esse fluxo divino,
ou seja, essa energia que nos abastece, proveniente das leis divinas, é como se fosse uma cachoeira. E nós estivéssemos embaixo dessa cachoeira. E essa água, esse fluxo divino que se derrama sobre nós, nos abastecendo, nos energizando, nos limpando. Só que quando nós saímos debaixo desse fluxo da cachoeira, conforme nós vamos nos afastando, nós não recebemos mais esse fluxo. Até o ponto de que que a gente fica tão longe que nós vamos recebendo apenas os respingos. Nós continuamos, sim, recebendo o amparo divino, mas nós mesmos nos afastamos e deixamos de receber toda essa fonte do amor e do bem. Então, recapitulando para entendermos, o afastamento, não é, dessa essência divina, do fluxo divino que Deus é para nós, está onde? De acordo com o nosso comportamento, com a nossa maneira de pensar e de viver. Temos ainda esse tipo de comportamento por conta da nossa imaturidade moral e emocional, que se revelam através das nossas atitudes equivocadas. Essas atitudes nos desconectam com o fluxo divino e por isso nos afastamos dos benefícios do cumprimento da lei. Então, o que acontece? Ao contrário, quando nós vamos melhorando a nossa maneira de pensar e de viver, vamos tendo uma maturidade emocional, vamos tendo menos atitudes equivocadas. Menos atitudes equivocadas vão nos aproximando desse fluxo divino. Então, aqueles respingos vão se transformando em pingos maiores, já vai nos umedecendo, nos molhando, até que nós novamente consigamos entrar nesse fluxo total. Então, esse fluxo divino é quando nós estamos bem embaixo da cachoeira, bem no centro, não é? Da queda d'água, onde tem bastante força, bastante energia. Não é? Quando nós nos afastamos e ficamos com os respingos, ainda estamos sob a proteção divina. Mas como nós sentimos apenas os pinguinhos, muitas vezes temos a impressão de que está faltando água. Muitas vezes vamos dizer que está faltando Deus, então Deus não existe, Deus se esqueceu de mim, Deus não é justo, por que ele fez isso comigo? Mas Deus continua presente, que nós estamos com a nossa percepção afetada a ponto de não percebermos e não sentirmos esse Deus. Então, vamos deixar um pouquinho claro esse afastamento. Então, vamos dar alguns exemplos, não é, de afastamento desse ponto de equilíbrio que chamamos de leis divinas, afastamento de nossas funções, então, psicológicas, físicas. Vamos lá. O trabalho e excesso. Se nós trabalhamos excessivamente, sem dar descanso ao nosso corpo, nós lesionamos o corpo por esse excesso. E quando nós estamos lesionando o corpo por esse excesso, nós estamos o quê? Nos afastando dos parâmetros da lei do trabalho. A lei do trabalho fala da importância do trabalho para que sejamos úteis, não é? A fim de que possamos crescer, a fim de que possamos amadurecer, mas também pede o repouso para que a recuperação do nosso físico, para que nós possamos o quê? Ter mais força para trabalhar. Então, tudo é o equilíbrio. Se nós, então, dentro da existência, vamos dando só então, importância ao trabalho e esquecemos, então, do lazer, nós vamos o quê? Entrar em desequilíbrio. Se, ao contrário, ficamos só no lazer e não ficamos no trabalho, também entramos em desequilíbrio. É a cruz da fadiga. Todos, não é? Nós temos que estar em equilíbrio em todos os setores da nossa vida, que é equilíbrio em todas as leis. Um outro exemplo que nós temos lá no Livro dos Espíritos. Os Espíritos dizem assim, que aqueles que abusam da autoridade para impor a seus inferiores excesso de trabalho, transgridem a lei do trabalho. E isso gera um desequilíbrio que necessita de reajuste. E esse reajuste vem através de uma expiação.
Então, ali no livro dos Espíritos, os Espíritos dão até um exemplo. Um senhor de escravos que, então, abusou, escravizou aquelas criaturas, transgrediu as leis do trabalho, exigindo um trabalho sobre-humano daquelas criaturas. Ele contrariou essas leis, ele desrespeitou essa lei do trabalho, e se ele desrespeitou, ele cometeu o quê? Ele vai precisar de se reajustar com essas leis. Então, na próxima, numa existência, não vai vir um castigo, mas vai vir uma oportunidade de reparar, de ele se adequar a essa lei. Então, provavelmente, ele diz, ele vai vir num trabalho onde ele vai ser muito exigido, onde ele também ou vai precisar ser ou um empresário e vai ter que oferecer condições dignas de trabalho para os seus empregados. Então, ele pode, se ele for ser escravizado, é um escândalo necessário, porém, do aprendizado dele, porém, ninguém nasce para ser esse algoz. As próprias leis divinas vão fazer com que nós aprendamos e nos reajustemos com esse equilíbrio da lei, né? Então, para nós retornarmos a esse equilíbrio, é preciso retornarmos ao eixo. E é um processo doloroso. As expiações são processos dolorosos. Não são castigo, mas são processos dolorosos. Agora, o sofrimento vai depender de cada um de nós. Então, a dor existe, mas como vamos encarar, como vamos passar por isso? Vai depender de cada um de nós. E retornar para esse eixo, esse processo é doloroso, exige, então, uma decisão que vai o quê? Fazer com que nós possamos enxergar o caminho que Deus, através das suas leis, coloca na nossa frente. E a partir do momento que nós decidimos rever esse processo, o que está lá que nós aprendemos que na codificação? Que toda lei transgredida precisa ser reajustada. Que quando há o despertar da consciência para aquele erro, nós não devemos ficar na culpa, mas que fiquemos com o arrependimento, que esse arrependimento nos leva a essa vontade de refazer, essa vontade de fazer novamente agora da maneira certa, portanto, levando a cada um de nós a uma cura. Então, nós precisamos querer, mas não significa, então, que essa atitude inadequada vai passar em branco, ela precisa de ser reajustada. Então, é preciso primeiro a decisão, a vontade, a consciência. Eu quero voltar para o meu equilíbrio. Eu vou procurar esse caminho porque eu vou ser curado. Mas, a partir do momento que eu sou curado, eu preciso aprender também a sustentar essa cura. Como nós vamos ver mais para frente, no exemplo, quando Jesus disse voltar para casa. Né? O que é esse voltar para casa? Então, o que acontece? Quando Jesus disse, vá e não peques mais para que não aconteça coisa pior, é o quê? Você passou pelo sofrimento, você teve uma cura, mas para que você sustente essa cura, você precisa mudar os hábitos que ainda tem. Nós precisamos modificar os hábitos dos quais nós temos a tentação. Então, quando Jesus disse na prece, não nos deixeis cair em tentação, é o quê? São esses caminhos inadequados que nós já percorremos que ainda nos atraem muito. Por isso é um processo doloroso. Por isso deixar de fumar, deixar de beber, deixar de falar mal é difícil. Porque a gente sente prazer nessas coisas. Então, tudo que dá prazer dá um bem-estar, mas provoca depois o quê? As consequências desastrosas, danosas que vamos perceber. Então, quando nós temos a cura, que está lá no nosso corpo espiritual. Mas, se voltarmos a ser maledicentes, se voltarmos a ter desequilíbrio no trabalho, se voltarmos a transgredir qualquer uma dessas leis,
novamente nós vamos estar sujeitos à lei da ação e reação e vamos adoecer novamente, vamos sofrer novamente. Então, é por isso que Jesus falou, não peques mais, ou seja, veja o que você está fazendo, pensa, modifica os hábitos que te deixaram, as atitudes que te trouxeram até onde você está hoje. Ramatiz, né, a respeito, então, dessa retomada da cura, não é? Ele diz que esse equilíbrio psicofísico nós conseguimos com a higiene da alma. Como? Através de uma vida educada nos princípios espirituais. E essa vida educada nos princípios espirituais melhoram as relações cristãs entre as criaturas, a compreensão dos deveres humanos e a consequente redução das doenças da chamada civilização. E o interessante é que ele dá um exemplo dizendo que está comprovado que os selvagens adoecem gravemente depois que tomam contato com civilizados, mas porque adotam os seus costumes de vida sem disciplina. Então, não foi também porque eles pegaram os vírus que passaram também, mas, ora, se espelhando naquele, adotando os hábitos alimentares inadequados, inclusive nas bebidas alcoólicas, é que essas civilizações mais primitivas, não é, que vemos, acabam também adoecendo. Então, o que é a higiene da alma? A higiene da alma é exatamente entrarmos nesse prumo, nesse eixo, não é, da força divina. E é por isso que nós vamos, então, entender por que nem todos foram curados por Jesus. Jesus, ele não alterou as leis. Portanto, ele não poderia curar aqueles cujos resgates ainda não tinham sido concluídos. Se estamos sujeitos à lei da ação e da reação, se a nossa doença é provocada pelo nosso desequilíbrio, então, a partir do momento que nós tomamos consciência, mudamos o nosso comportamento, mudamos a nossa maneira de pensar, ou aquela situação dolorosa já teve o aprendizado necessário, aí sim nós estamos aptos à cura. Então, muitos se aproximaram de Jesus, muitos pediram para serem curados, mas não conseguiram. Por quê também? Além de não terem chegado o momento propício, outros até poderiam, mas por conta da dureza dos corações, eles não conseguiam entrar naquela sintonia, não é? Para absorver aqueles fluidos curadores de Jesus. Então, o Ramatiz diz que é preciso que o próprio doente coopere com a energia da sua fé. E olha que interessante que ele diz, que a fé da criatura centuplica o energismo indispensável de fluidos curadores, cuja atitude positiva da fé que transporta montanhas é a verdadeira chave para se abrirem as comportas das energias latentes na alma. E hoje a ciência já prova isso, o poder da fé na cura. Né? Provam com exames de imagem o quanto a pessoa, na sua fé, na sua mente, consegue potencializar o efeito da medicação, consegue tornar mais rápido aquela terapêutica, não é? Mas aí vocês podem falar, mas e quantas pessoas nós conhecemos que têm fé, que têm força, que confia, que realmente movimenta essas energias e centuplica essas energias para o seu bem, mas não encontra a cura do corpo físico. Veja bem, nós estamos falando, não encontrou a cura do corpo físico, mas aqui nós estamos falando da cura verdadeira, que é a cura espiritual. Muitas vezes, a cura do corpo físico pode vir junto com a cura do corpo espiritual. Mas outras vezes, o nosso comprometimento é tão grande que o que acontece? O nosso corpo, ele reflete as mazelas da nossa alma.
ele está expurgando aquelas energias deletéricas, aquelas energias que estão obstruindo o nosso equilíbrio perispiritual. Então, a partir do momento em que essa nossa atitude em vivência no bem, em vivência de acordo com as leis divinas, vai o quê? Essa doença vai expurgando, nosso perispírito vai limpando, o corpo vai refletindo. Só que algumas vezes não é possível a cura total do corpo, mas houve a cura do perispírito. Então, quando o doente desencarna, vítima, né, de algum mal, mas ele teve aquela força, aquela resignação, aquela fé, aquela coragem, nós podemos ter a certeza absoluta de que toda a dor que aquele corpo iria receber foi amenizada por conta desses recursos que ele mobilizou com a sua fé. Que poderia ter pessoas que estariam sofrendo muito, mas muito mais. Mas e que a cura verdadeira aconteceu sim. Porque muitas vezes a cura verdadeira não acontece numa única existência. Então, quando ela é aliada à fé, a essa resignação, acontece nessa existência. E o espírito, quando retorna à pátria espiritual, se vê refeito, fortalecido e feliz. E também falando sobre as curas, o Ramatiz diz que, na verdade, a missão principal de Jesus não era de curar os corpos, mas, acima de tudo, curar as almas, salvar as almas. Porque o que é melhor para nós? Curar o corpo e continuar com o nosso corpo verdadeiro, que é o nosso espírito doente, trazendo essas doenças outras vezes, ou nós realmente nos libertarmos de uma vez dessa doença da alma? As curas materiais que Jesus realizou, elas serviram para comprovar a força desse espírito eterno, mas sem alterar a lei do karma, não é? A lei de causa e efeito, que diz que cada um deve colher conforme tiver semeado. Jesus curou as criaturas que também se libertaram das suas mazelas morais, graças, então, dizemos mais uma vez, ao estado de fé criadora e à pureza das intenções. E vamos agora, então, com alguns exemplos, não é, do Evangelho, onde nós vamos ver que houve essa cura verdadeira, onde os fluidos de Jesus foram totalmente assimilados pela pessoa por conta da vontade, por conta da pessoa querer se mobilizar em direção a esse movimento da sua cura. Então, vamos na cura da mulher hemorrágica, ou da mulher hemorraísa, não é, que vemos em alguns lugares, e essa passagem está em Mateus, Marcos e Lucas. Então, o que diz essa passagem do Evangelho? É uma passagem bastante conhecida, que vai falar assim, que havia uma mulher que ela tinha um fluxo de sangue muito constante. Então, era uma hemorragia menstrual. Ela já tinha buscado vários médicos, né, na época, gastou tudo o que tinha feito várias oferendas ali no templo, mas ninguém podia curá-la. E naquele tempo, vamos lembrar, a mulher hebreia, quando ela menstruava, ela era considerada impura. Então, a mulher que menstruava o tempo todo, você imaginou, ela era considerada muito impura. E quem a tocasse também se tornaria impuro. Então, a pessoa que a tocasse ia ser impura. Então, ela era proibida de andar no meio do povo. Vocês já imaginaram que era isso? Que ela sofria? Além de ter, provavelmente, uma anemia danada, não é? Todo esse preconceito, não é, das pessoas que estavam lá. E ela ouviu falar dos milagres de Jesus. E como muita gente tinha sido curada das suas enfermidades. E ela ouviu dizer que naquele dia Jesus estava ali na cidade. Então ela não podia perder aquela oportunidade. Fazia 12 anos que ela sofria desse fluxo menstrual contínuo. Então, há 12 anos que ela recebia, então, o desprezo da família, o desprezo da sociedade. Então, com certeza,
Veja bem, se ela não podia andar no meio das pessoas, porque ela era considerada uma impura, vocês imaginaram o obstáculo que ela teve de enfrentar para ela ir ali no meio daquela multidão, que todo mundo conhecia ali? Ia ser um risco, ia ser um vexame. Mas ela estava tão convicta de que ela poderia ser curada, que ela estava disposta a enfrentar qualquer situação. E ela, de verdade, ela se considerava tão impura que ela pensava, meu Deus, Jesus não vai nem tocar em mim, né? Porque as leis dizem que não pode tocar numa mulher impura. Então, eu tenho certeza que basta eu apenas tocar nas vestes do Nazareno que eu vou ser curada. E ela, então, venceu o medo, a discriminação, aqueles anos de dor, os desperdícios de recursos, porque ela estava já sem dinheiro, não é? De tanto que ela gastou, e nada encontrou. E com fé e com coragem, ela vai ali no meio da multidão, e quando Jesus está passando, ela toca na barra das vestes de Jesus. E conta o Evangelho que no meio disso tudo, Jesus, sentindo que uma virtude saiu de dentro dele, ele pergunta, quem tocou minhas roupas? E os discípulos olham para ele e falam, oh, Jesus, no meio dessa multidão, todo mundo te tocando, como você está perguntando quem te tocou? E Jesus disse, alguém me tocou diferente, porque saiu de mim uma virtude. Jesus sentiu que a energia saiu dele. E ele olha ao redor para ver quem tenha feito aquilo. E a mulher ficou então amedrontada, tremendo. E ela toma coragem e levanta ali e diz, se aproxima de Jesus, em prantos, cai aos seus pés e diz, ai, Jesus, fui eu. E conta toda a sua história para Jesus. Jesus levanta aquela mulher e diz a ela, tem bom ânimo, minha filha. A tua fé te curou. Vai em paz. E contam depois que essa mulher, num estado de gratidão tão grande, foi para outro local e ali transformou a casa dela num ponto de peregrinos, onde ela procurou transmitir a força e a fé de Jesus. E nunca mais voltou a ficar doente, porque ela transformou, não é, o seu estado mental, e aquilo que a deixou doente, o seu perispírito realmente encontrou a cura. Então existem, né, o que essa mulher mostrou? Que existe dentro de cada um de nós uma força muito grande. Por que a fé transporta montanhas? Porque essa força, ela funciona como um dínamo, que é capaz, então, de atrair essas melhores energias do universo e transformar uma situação. Então, são esses milagres que nós vemos aqui, porque a mulher se sentiu, imediatamente, ela sentiu que o fluxo menstrual dela tinha parado. Então, essas energias de Jesus, que destroem as lesões, que baixam a temperatura, purifica o sangue, eletrifica o coração. Essas forças que nós tiramos da natureza e tiramos do nosso ser, elas se encontram aonde? No nosso perispírito. E nós podemos utilizá-las. São forças benfeitoras à nossa vida, que estão ao nosso alcance. Por isso, do ponto de vista espiritual, toda cura é também autocura. Porque não existe a possibilidade de apenas alguém externo nos curar. Tem que ter a nossa participação, porque sem a nossa vontade, sem a nossa assimilação, sem nós queremos movimentar essas forças, nós não vamos conseguir. Então, embora nós tenhamos o auxílio de Jesus, dos médicos, dos medicamentos, a cura só vai acontecer se cada um de nós fizer esse processo, aquela caminhada,
Uma caminhada o quê? De busca da vivência dos ensinamentos, de vivência do amor. E é esse amor, essa vivência do amor, que vai possibilitar que a cura aconteça. É autocura, porque é o nosso movimento de fé que vai operar esse trabalho. É muito lindo isso, não é? É maravilhoso. E daí nós vamos entender, então, por que Jesus falou, não é? A tua fé te curou, vá e não peques mais. Porque mesmo com a ação de Jesus, a cura só acontece porque a pessoa tem fé. A dúvida faz com que a eficácia dessa energia diminua ou nem acontece. E isso é o mesmo para os dias de hoje, para qualquer tratamento médico, para qualquer assistência espiritual. Se nós não realizarmos a nossa parte, mudando a nossa mente, nós não vamos ser curados. Por que a parte mais importante de um tratamento espiritual, de uma assistência espiritual, é a preleção? Porque é na preleção que nós vamos ter o despertar, a consciência do nosso comportamento, que nós vamos ter o quê? Esse conhecimento do que é preciso fazer para nos encaixarmos, para nos irmos em busca desse eixo divino. E aí, com o coração aberto, nós vamos conseguir absorver esses fluidos e vai acontecer a melhora. E interessante, não é? Que isso que Jesus disse, que a doutrina espírita nos trouxe, a ciência e a psiquiatria já está comprovando. Então, um psiquiatra americano, que desencarnou em 1980, chamado Milton Erickson, ele diz que toda pessoa traz em si a possibilidade de curar-se a si mesma. Por que ele fala em possibilidade? Vamos ver com Jesus? Porque para acontecer, precisa do nosso movimento. E esse nosso movimento é o quê? É a ação, é a fé, é a vontade. Então, essa vontade que move, não é? Essa montanha, essa vontade que vai fazer com que cada um de nós consiga ser realmente esse curandeiro de si. Né? E vamos agora a outra... Oi? Não, moça, só para também falar que Pode na falar. ciência já existe também a questão já é muito comprovado o efeito placebo, né? A pessoa toma algo Exatamente. que não é nada e mesmo assim ela tem alguns estudos mostram melhora por conta do que ela acredita, né? Ela acredita que tomou o remédio e melhorou. Então, E tem aquele que toma o remédio de verdade e não melhora. É. Não é? Então, olha que interessante, né? E temos também o cego Bartimeu. Esse cego Bartimeu, que está em Mateus, Marcos e Lucas, também é conhecido como o cego de Jericó. E qual que é essa história desse cego? Não é? Então, nós temos assim nos evangelhos que contam dessa maneira. Assim, que tinha um pedinte cego, ele era um mendigo, e ele chamava Bartimeu, filho de Timeu. E esse Bartimeu, ele estava sentado ali na estrada, próximo a Jericó, quando ele ouviu uma multidão dizendo que Jesus de Nazaré estava passando na região. E aí, quando ele ouviu, é Jesus que está aqui, aquela multidão, ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E as pessoas em volta o repreendiam, fica quieto, você está atrapalhando. E ele, percebendo que queriam tirar dele aquela oportunidade de cura, ele gritava ainda mais alto. Então, quanto mais falava, fica quieto, ele, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim! E gritava, não é? E Jesus, claro, no meio daquela multidão, o ouviu, porque Jesus sempre ouve os pedidos sinceros. Porque Bartimeu estava pedindo do fundo do coração dele. E aí Jesus, então, ouve e pede para chamá-lo. E as mesmas pessoas que pediam para ele calar a boca, agora diziam, vai lá, aproveita, nossa, você tem muita sorte, Jesus te chamou. Bartimeu, então, que está ali na beira da estrada, não é?
ele usava uma capa, ele levanta, tira aquela capa, como se libertando das origens dos seus males, como se voltando à essência, não é? Esse eixo dessa energia divina. Ele jogou a capa para um lado e onde é que estava Jesus? Ele não sabia onde estava Jesus, mas ele vai assim, parece que uma força o levava até onde estava Jesus. Imagina o que foi para ele, não é? Então, um cego encaminhar no meio daquela multidão ali, tentando descobrir onde é que estava Jesus. E quando ele sente que chega na frente de Jesus, Jesus pergunta para ele: o que queres que eu te faça? Vocês acham que Jesus não sabia o que ele queria? Um cego na frente dele só podia querer ver, né? Mas por que Jesus faz essa pergunta? Por que será? Alguém arrisca? Quando nos aproximamos de Jesus, nós precisamos ter claro de que nós precisamos ser curados. Tem alguns adoecimentos que precisam ficar um pouco mais com a gente. Se são bem aproveitados, como eu já falei, nós conseguimos, né, através do sofrimento que eles causam, crescer com eles. Então, será que o Bartimeu estava realmente preparado para aquilo? Será que Bartimeu, ele estava consciente de que aquele movimento, né, de que aquilo que ele tinha passado já era o suficiente? Então, não significa também, não é, que sofrer é bom, porque sofrer não é gostoso, mas tem o seu aproveitamento. Mas é que se nós estivermos doentes, ou quando tivermos algum mal, alguma situação assim mais difícil, vamos refletir, não vamos reclamar, praguejar, lamentar, mas descobrir qual é a mensagem desse sofrimento. Qual é a lição que precisamos aprender? Qual a cura que precisamos ter? Por isso que Jesus perguntou: o que queres que eu te faça? Então, perguntando para Bartimeu: Bartimeu, você tem claro do que você precisa para você? E aí o Bartimeu diz: mestre, que eu possa ver novamente. Então, olha que interessante, ele falou ver novamente. Então, será que ele era bom? Que ele não era cego e ficou cego? Será que ele era a cegueira dele espiritual e agora ele estava finalmente acordando, não é, para a vida? Provavelmente era alguém que já tinha visto e perdeu a visão. E pedia a Jesus para voltar a ser como era, como se ele dissesse, que eu torne a ver. Jesus, me ajude a ver o que eu não consigo mais ver. Então ali Jesus percebeu toda aquela vontade de entrar nesse prumo. Jesus percebeu que aquela doença realmente provocou o efeito desejado. Que aquele homem ali, como um mendigo, ele aproveitou aquele sofrimento, ele refletiu. Então Jesus disse para ele: está bem, a tua fé te curou. E o Evangelho diz que no mesmo instante o cego voltou a ver. Mas o que aconteceu com isso? Jesus falou: a tua fé te curou, e saiu. E quando ele voltou a ver, ele saiu correndo atrás de Jesus. E contam que que ele seguia Jesus, sendo um dos seus seguidores, então.
Então, mais um que a fé salvou e que fez esse exercício, esse esforço de manter a sua cura, de preservar a sua cura através da mudança de atitudes. Jesus curou muitos cegos, muito paralíticos. Existe uma outra passagem do cego de Betsaida, que está em Marcos, que já é um pouco diferente do anterior. Porque Bartimeu, ele pediu para ser curado, lembra? Jesus, tô aqui, me cura. O cego de Bartimeu é diferente desse outro, porque aqui é uma cura por intercessão. Tinha um cego e os amigos dele acreditavam em Jesus. E tinham tanta compaixão dele que queriam interceder por Jesus. Queriam interceder, não é, por ele, em Jesus. Então, o que acontece? Eles conversam com ele e pedem, olha, a gente quer te levar para Jesus. Nós acreditamos em Jesus. E falou tanto que Jesus poderia ajudá-lo, que convenceram. Mas a fé grande estava em quem? Naqueles amigos. Então, nessa parte, é um ensinamento que nós temos de que quando nós fazemos as nossas orações, os nossos pedidos por alguém, o que está ali no Evangelho da prece intercessória, como também pode dar certo quando as situações estão favoráveis. Então, essa passagem que está lá em Marcos, ele diz que quando Jesus, então, chegou a Betsaida, aquele era em Jericó, esse é Betsaida, um grupo de pessoas trouxe um cego e falaram, Jesus, toque-o. Nós acreditamos que se o Senhor tocá-lo, ele vai ficar bom. E Jesus, então, se aproxima, pega aquele cego pela mão e o leva para fora da aldeia. Fora da aldeia, longe das pessoas, Jesus cospe nos olhos dele. Então, ele usou ali a saliva como veículo da cura, impôs as mãos sobre os olhos dele e pergunta se ele via alguma coisa. O cego abre os olhos assim e diz que ele via alguns homens como se fossem umas árvores que andavam, uma silhueta. Aí depois disso, Jesus aplica um novo passe sobre os seus olhos e faz olhar para cima. E pergunta, o que você vê? E aí, então, ele feliz, ele diz que consegue ver e que via todos claramente. Kardec, na Gênese, ele analisa esse milagre, né, esse acontecimento, e ele diz, diferente do outro, essa cura não foi instantânea, mas foi gradual. A participação do cego, ele não tinha aquela fé tão ardente. Ele se deixou convencer e falou, vamos pagar para ver. Mas o primeiro contato de Jesus, quando já houve uma nebulosa, aquilo acendeu algo dentro dele. E aí ele se permitiu assimilar mais esses fluidos. Então, houve uma ação firme, uma ação reiterada, mas não é, a magnetização aconteceu. Depois de curado, Jesus o mandou para sua casa e disse assim, volte para sua casa, porém, não entre na aldeia, nem diga para ninguém da aldeia o que aconteceu aqui. Que interessante, não é? Bem diferente do outro. A cura se deu fora da aldeia, fora do lugar onde ele tinha adoecido. E sobre esse episódio, tem uma palestrante psicóloga espírita, Ana Teresa Camasmi, ela explica que para esse cego ser curado, ele precisou sair do ambiente tóxico em que ele provavelmente adoeceu. Sair daquela vibração pestilenta
que aquele local contribuía para o adoecimento dele. Então, olha, saiu da aldeia, não volta para essa aldeia, não volta a se comprazer com essas situações tóxicas que você viveu. Então, a cura desse cego, ela se deu em 2 etapas. Primeiro, de uma maneira bem material, física, concreta, Jesus colocou saliva sobre os olhos. Então, aquele cego sentiu que Jesus colocou alguma coisa. E isso despertou nele essa confiança. Depois teve a cura mais espiritual e mais profunda, quando Jesus pede para ele voltar para casa, para ele voltar para o seu eu interior, para ele não retornar ao comportamento que o levou àquela situação. Ou seja, que ele então se aproximasse das leis divinas, que retornasse ao eixo. Então, o voltar para casa é o voltar para o eixo, para aquilo que é essencial para a nossa vida. É sair do afastamento e se aproximar de Deus. É sair daquelas gotinhas e receber toda aquela água daquela cachoeira. E é o que Jesus, com outras palavras, dizia: não tornes a pecar. Então, o que nós temos que nos perguntar? O que nós viemos fazer nessa encarnação? Qual o propósito da nossa existência? Nós estamos aqui para aprender a voltar para casa, para nos conectarmos com esse propósito, com essa essência divina que habita em nós. Quando está escrito que Deus nos criou a sua imagem e semelhança, é o quê? Deus nos criou com todas as potencialidades, com todas as qualidades, com todas as condições de sermos espíritos puros. Mas para isso precisamos o quê? Desabrochar através da vontade, encontrando esse sentido para a vida, não nos deixando levar por esse vazio existencial, mas sabendo o que a doutrina nos explica. Por que eu estou aqui? O que eu tenho que fazer para melhorar? O que é aquilo que me ilude, que hoje eu já sei que não vai me deixar levar para lugar nenhum? O que é aquilo que me dá prazer, mas não é um prazer benéfico? O que é o prazer de verdade? E temos isso no Evangelho, né? Que os prazeres ilusórios da vida são aqueles que nos afastam de Deus, mas aqueles que fazem com que nós despertemos e fazemos o bem, essa é uma satisfação verdadeira. E vamos finalizando com um exemplo, com a outra passagem. Nessa só está em Lucas, que são dos 10 leprosos. Então, falamos aqui só da mulher hemorrágica, né, dos cegos, temos também os paralíticos, né, que voltaram a andar, mas também os leprosos, né, que na época eram chamados de leprosos, os rancenianos, muitos foram curados. E já essa passagem dos 10 leprosos acontece numa das viagens de Jesus, quando Jesus, saindo ali da Galileia, indo em direção a Jerusalém, ele passa por Samaria. Então, tem a região da Galileia, e descendo, né, Samaria, e lá para baixo nós temos Jerusalém. Então, ao entrar num povoado, 10 leprosos se aproximam de Jesus. Então, quando Jesus estava se aproximando, as curas de Jesus estavam se propagando, né, por tudo quanto é canto. Então, quando Jesus se aproximava, todo mundo já gritava, já ia avisando, gritando, e logo uma multidão já o seguia. Então, quando ele estava entrando naquela aldeia, naquele povoado, os leprosos ouviram e se aproximaram até onde podiam. Por quê? Porque os leprosos não podiam se aproximar das pessoas. Então, eles ficaram à distância, o máximo que eles puderam. E como que eles iam ser ouvidos por Jesus? Eles gritaram.
Imagina quanta gente gritando, pedindo para ajudar. Vocês imaginam? Então, mais uma vez, aquela gritaria. Jesus, os 10. Mestre, tem compaixão de nós. Jesus, mestre, tem compaixão de nós. E Jesus ouviu mais uma vez e procurou e vendo, disse. Eles estavam longe, eles não podiam se aproximar. Tenha compaixão de nós, Jesus. E Jesus respondeu, vão se apresentar aos sacerdotes. Só disse isso, uma ordem. E a ordem de Jesus, o magnetismo de Jesus era tamanho que aquilo foi algo assim irresistível. Então aqueles 10, né, tomam uma ordem. Vão se apresentar aos sacerdotes. E aconteceu que quando eles estavam tomando o caminho para ir ali, não é, aos sacerdotes, eles observaram uns aos outros e vendo seu corpo que as lesões tinham sumido. Então, aquelas lesões que ficavam na pele, as orelhas, né, que já perdiam, né, essa cartilagem, o nariz, os dedos, tinham sido reconstituídos. Você imagina uma pessoa daquela situação que já não tem os tocos, se olhar e se ver novamente totalmente reconstituído? Eles ficaram maravilhados. A felicidade, o entusiasmo que tomou conta deles era tamanho que eles mais do que nunca voltaram correndo para o centro da cidade, ali para se apresentar para os sacerdotes, para que eles pudessem recuperar a cidadania que tinham perdido. Nos tempos de Jesus, a lepra era uma condenação de morte. Todos os doentes que eram identificados, não é, por essa enfermidade, eles tinham seu nome colocado num caderno que os declarava impuros. Eles perdiam todos os seus direitos de cidadão, eram excluídos da sociedade e tinham que morar no Vale dos Imundos. Então, eram completamente abandonados. Então, os sacerdotes tinham essa função de declarar impuro e de tirar a cidadania deles. Assim como eram sacerdotes que tinham a função de declarar um leproso puro que tivesse sarado. Mas, leprosos, a lepra era uma doença incurável. Então, só tinha o poder de tornar um leproso puro, ou seja, só poderia curá-lo alguém que estivesse a serviço exclusivo de Deus. É isso o que os hebreus pensavam. Então, veja, Jesus, olha só, não se aproxima deles, lá de longe diz, vá para os sacerdotes. E quando eles viram, eles estavam se recuperados. Então, mostre o poder. Mostre para que eu vim. Então, estar purificado, não é? Era a condição para voltar a fazer parte da comunidade humana. Então, mais do que a própria doença, o que mais angustiava aquelas pessoas era o fato de ter sido excluída da sociedade civil. Mas dentre aqueles 10, um deles, um samaritano, vendo-se curado, voltou para agradecer. E voltava glorificando Deus em voz alta. E chegando perto de Jesus, se ajoelha aos pés de Jesus, coloca o rosto ali sobre a terra. E veja que interessante, não é? Que está registrado ali, que o samaritano é que voltou. Nós lembramos que o samaritano, não é? Era aquele povo que não era bem visto pelos judeus, então vários eram menosprezados, um povo inferiorizado. Então Jesus já tinha trazido a parábola do bom samaritano. Tinha curado e levado a mensagem àquela mulher da Samaria ali naquele poço. E agora era um samaritano que tinha, de todos aqueles, o único que voltou era o samaritano. E ele ali de cabeça baixa, ao levantar a cabeça, o seu olhar cruza com o olhar de Jesus. E o olhar de Jesus toca a sua alma. Ele olha nos olhos de Jesus e agradece sinceramente a sua cura.
quando ele se prostra aos pés de Jesus, ele teve um ato de humildade. Ele se mostrou ali frágil, vulnerável, não é? E Jesus, então, olha aquele homem naquela troca de olhar, aquele homem que retornou para agradecer e pergunta: os 10 não ficaram purificados? Onde estão os outros 9? Não houve acaso quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? Então Jesus chamou a atenção de todos. Vejam, o único que voltou é esse estrangeiro, porque os samaritanos eram considerados estrangeiros, né? Jesus estava próximo a Samaria, não estava lá ainda. Jesus precisava da gratidão? Não. Mas o que ele quis ensinar com essa pergunta? Que a cura sempre representa uma concessão da misericórdia divina. Que ele foi curado por conta da permissão de Deus. Que se Deus não tivesse permitido, ele não teria sido curado. Então, que com o amparo de Deus, todos temos condições de refazer o nosso caminho, de sairmos daquela situação dolorosa e prejudicial que nós nos encontramos. Então, Jesus quis mostrar que quem é curado precisa reconhecer isso e precisa ser grato. Grato por essa ajuda prestada por alguém. Quando nós não somos gratos, nós não entendemos a concessão que nós recebemos. E provavelmente não vamos valorizar a bênção. Então, aqueles 10 que saíram correndo, os 9 que saíram correndo, e nem sequer tiveram, não é, essa ideia de agradecer, provavelmente ficariam doentes novamente. Várias passagens, tem uma passagem ali que Jesus está chorando e Pedro, por que você chora, Jesus? E Jesus disse que chorava por todos aqueles que tinham sido curados, mas que não compreenderam, voltaram a errar, e que voltaram a viver a vida e para aproveitar a vida que achavam que tinham perdido, e caíram na bebedeira, caíram na maledicência, e que novamente iriam voltar a ficar doentes. Então, a falta de gratidão ante a cura revela que a pessoa não alcançou a cura mais importante e definitiva, que é a cura do nosso espírito, não é? E após isso, então, Jesus diferencia, não é, aquele samaritano da multidão, levanta e diz, pega nas mãos dele, não é? E diz, levanta e vai. A tua fé te salvou. Então agora ele nem fala curou, te salvou, porque aqueles que foram lá não foram salvos. Então nesse momento, aquele homem ficou realmente curado. Então o que nós temos que entender é que o corpo é o reflexo do nosso espírito. Nós adoecemos porque estamos em desequilíbrio. E a cura é esse processo que envolve vários recursos, não é? A vontade, a fé, reconhecer que precisamos de ajuda, que somos vulneráveis. Por isso que Jesus falou, pedi e obtereis. Que temos que pedir, não, Deus sabe o que eu tenho. Não, nós temos que pedir para mostrar esse reconhecimento de que nós precisamos. A prática do bem, a vivência das leis divinas, e o autoconhecimento e a autotransformação. E por que o autoconhecimento e a autotransformação? Porque nós aprendendo a reconhecer o porquê das coisas que acontecem conosco mesmos, porquê das nossas atitudes, nós vamos descobrir quais são as nossas fragilidades, quais são as nossas fraquezas, quais são as tentações que precisam ser trabalhadas, quais são essas potencialidades que nós precisamos desenvolver. E o Espiritismo, esse consolador prometido por Jesus, que veio resgatar esses ensinamentos de Jesus, que veio trazer
ensinamentos que Jesus não pôde falar na época, porque nós ainda não estávamos maduros para compreender, e quantas outras coisas nós estamos aprendendo, porque estamos amadurecendo. Então, é esse caminho, é essa bússola que pelo Evangelho nos orienta, nos conduz a esse despertar, a essa busca da nossa cura. O Emmanuel diz no livro Consolador que a finalidade divina do Espiritismo é a iluminação dos nossos sentimentos, na melhoria das características morais de cada um de nós. Então, dizendo, esse trabalho de iluminação é individual. Esse esforço deve começar com o nosso autodomínio, com a disciplina dos nossos sentimentos, tão egoístas, não é? Inferiores. Esse trabalho silencioso, de não olharmos o erro do outro, é tão difícil, né? Mas olharmos as nossas paixões. E por que nós falamos em más paixões? Paixão é aquilo que nos atrai, que nos traz prazer. Má, porque vai causar mal. Então, o cigarro, os vícios, o falar mal, são o quê? Más paixões. São coisas que nos dão prazer, mas que provocam o nosso mal. Então, esse é o objetivo, exterminar essas más paixões, deixar aflorar, não é? As coisas boas. Nós nascemos para essa autoiluminação, diz Divaldo, e todas as experiências que nós vivemos contribuem para esse processo. Então, a dor, aquela pessoa mais difícil que está no nosso caminho, tudo são elementos que vão fazer com que nós cresçamos, não com que a gente abaixe, afunde, mas são instrumentos do nosso crescimento. Jesus trouxe essa mensagem. Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele quis mostrar o quê? Se nós não seguirmos essa boa nova, se nós não seguirmos essas leis divinas, nós não vamos encontrar felicidade, nós não vamos encontrar o equilíbrio. Mas todos vocês podem, porque ele começou do jeitinho que nós. Por isso que ele falou, vós sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais. Então é com muita alegria e gratidão que nós aprendemos os ensinamentos de Jesus. Que nós vamos vendo que o Evangelho, que esses milagres, não é algo que fala, oh, uau, mas só ficar na admiração. É ver o que está por trás. Que por trás de cada cura teve um processo muito grande. E nós hoje estamos aqui para nos curarmos. E nós vamos conseguir, porque essa é a vontade de Deus. Jesus está ao nosso lado para isso. E nós vamos nos esforçando. E se ainda, claro, nós escorregamos, caímos, nós vamos ter essa certeza de que Jesus está do nosso lado. E nós com Jesus, esse jugo é suave. Porque o nosso sofrimento não vai ser tão grande, porque nós sabemos que somos capazes. Vamos procurar ali, não é, os outros, todos na Gênese, ler as explicações dos outros milagres, vamos estudar sobre as ressurreições daqui 2 aulas. Então, vamos vendo, né, que esse poder de Jesus é imenso, mas é simplesmente a manipulação dos fluidos da natureza. Jesus, o grande químico, o grande mestre, esse espírito que aceitou a estar aqui conosco para nos dar esse caminho da iluminação. Alguma pergunta? Algum comentário? Ave, que silêncio, meu Deus do céu. Como no
não há 2000 anos, Jesus fala para Públio que ele iria curar a filha dele pela fé da Lívia, né? Não pela fé da menina, né? Porque ela era uma criança ainda. Só que ela permaneceu curada depois, né? E Foi por merecimento. tem casos de doenças que, no caso dela, né, da Lívia, de Lívia não, da Flávia, né, do 2000 anos, pode ser feita a cura porque aquele processo ela tinha expurgado. Então, ela tinha outras coisas a aprender. Mas também pode ter casos de doenças que vêm não por uma expiação do espírito, mas por uma condição para que ele contribua para uma prova de alguém. Então, no Evangelho, tem também o exemplo da cura de um cego, aqui da piscina, ali, é o cego da piscina, que todos conheciam e falavam, mas ele é cego por quê? Por culpa dos pais? Né? E por culpa dele, por culpa dos pais. E Jesus narra que ele ficou curado e que ele, na verdade, ele veio cego, não por um comprometimento dele, mas por uma aceitação de um compromisso para auxiliar aqueles pais e também para ser um instrumento da divulgação da mensagem de Jesus. Então, ele foi curado, ele veio cego, aquilo lá para ele foi uma prova, não é? Uma situação para ele ainda passando por aquilo melhorar. Assim como a Lívia, há 2000 anos, não precisava ter passado por todo aquele sofrimento, mas ela passou com bastante resignação, com aceitação, ela não tinha nenhuma expiação, ela não tinha que nada ter feito, nada que justificasse ela ter que ter sofrido, não é? O desprezo, a calúnia. Mas aquilo tudo aconteceu o quê para ela? Aquilo foi, não é, um passaporte para outros mundos que ela teve. Mas por amor ao marido, ela pediu permissão para continuar auxiliando para que ele também encontrasse essa luz. Então, tem vários casos. Esse que nós trouxemos aqui hoje são as curas provocadas exatamente pela fé. Você viu aquele que da intercessão acontece? O Emmanuel foi interceder pela filha dele. Mas veja bem, no caso não foi por ele, mas pela fé da mulher e porque talvez a Flávia tivesse condições de receber também essa cura. Como ficou claro, Jesus, não, se não tivesse no seu planejamento reencarnatório, que aquele aprendizado não tinha sido realizado, a cura não acontecia. Mais alguma pergunta? Então tá, gente. Então, vamos firmes aí, não é? Estudando, lembrando desses exemplos, né? Quando a nossa fé tiver... Por isso que Jesus falou que a fé do tamanho de um grão de mostarda remove montanhas. Você imagina quando a fé, o tamanho desses exemplos aqui, dessa mulher hemorrágica, do cego Bartimeu, não era do tamanho do grão de mostarda, já era maior, né? Então, você imagina, quer dizer, uma coisa tão pequenininha, o que é capaz de fazer quando, então, nós tivermos aquela fé tão desenvolvida, nós seremos o quê? Nós promoveremos essa cura que Jesus era portador, porque a fé e o amor de Jesus eram inabaláveis e estratosféricas, né? Então, vamos partindo agora para a parte final. Valéria conduz para a gente. A Graça que vai fazer, né? Então, nós vamos novamente nos ligando a Jesus, agradecendo pela oportunidade de estarmos reunidos para mais uma noite de aprendizado,
E assim, com os nossos corações cheios de amor, nós vamos acompanhando a graça nas vibrações da noite de hoje. E assim nós vamos elevando o nosso pensamento até Jesus, nosso Mestre querido. E assim, envoltos de muito amor, nós vamos vibrando por todo o nosso planeta Terra. Vibrando muita paz, muita harmonia, muita união. Que o nosso planeta possa ser curado. E assim curando também todos os habitantes. Vamos rogando a Jesus por todos os doentes do corpo e da alma. Vibrando alegria para os tristes e depressivos, vibrando para que o Evangelho de Jesus possa adentrar em todos os lares, que todos possam vivenciar esse Evangelho de amor. E assim nós vamos vibrando por nós mesmos, para que possamos ter sempre a boa vontade, a perseverança e seguir os ensinamentos de Jesus da melhor forma possível. Vibrando para nossa casa, o céu, para que ela possa estar aberta e recebendo a todos aqueles que necessitam. E assim nós vamos vibrando para que Jesus abençoe a todos nós, agora e sempre. Que assim seja. E assim, nós vamos agradecidos, depositando aos pés de Jesus a prece que Ele nos ensinou, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos deixeis cairmos em tentação, e livra-nos de todo mal, que assim seja, graças a Deus e a Jesus.